Se você tem interesse em melhorar aí o seu dia a dia, o seu trabalho com inteligência artificial, você provavelmente já testou aí o OpenClaw, uma plataforma que pode criar agentes independentes autônomos para te ajudar com suas tarefas do dia a dia. E apesar de ser uma plataforma muito interessante e muito popular e muito poderosa, que você consegue fazer muitas coisas, existem duas críticas grandes ao OpenClaw que são as seguintes. Primeiro é a questão da memória, que apesar da plataforma trabalhar assim com memória de curto e longo prazo, o contexto que ele retém realmente não é tão útil, ele esquece mesmo assim muita coisa, a gente tem que ficar pedindo para ele salvar na memória, então não é o ideal. E também parece que o nosso agente, a não ser que a gente peça style skills para ele ficar se desenvolvendo, aprendendo, parece que ele não aprende muito, né? A gente tem que ficar lá ensinando de novo. Então essas são as duas grandes críticas ao OpenClaw no momento. E parece que escutaram essas críticas e criaram uma plataforma rival, vamos dizer assim, com a mesma finalidade do OpenClaw, mas que tem esse grande destaque, a questão da memória, do contexto e de aprender enquanto ela está rodando e ir constantemente se melhorando. E essa plataforma é a Hermes. Então nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como é que você usa a plataforma, como é que você instala, como é que você cria novos agentes, tudo que você já sabe fazer com o OpenClaw eu vou te ensinar a fazer aqui nessa nova plataforma para que você possa então conhecer e escolher qual delas você prefere e qual delas você vai usar para o seu trabalho. Lógico que se você quiser, você pode continuar usando o OpenClaw e também usar o Hermes, né? Pode ficar à vontade. E, se você gostar muito dessa plataforma, já te adianto que tem sim um comando para migrar os seus agentes do OpenClaw para o Hermes, para você não ter que começar do zero. Então, com isso dito, vamos passar aqui para minha tela para a gente instalar o Hermes e começar a utilizar. Antes disso, só queria te mostrar aqui, né, a gente está na página inicial, a gente tem aqui as principais features, as principais características. Então, ó, delega as tarefas, consegue fazer as tarefas ao mesmo tempo, em paralelo. Ele cresce e aprende enquanto ele está rodando. Você consegue agendar tarefas também, dizer, né, faz toda segunda-feira tal e tal coisa. A gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar, então, ó, dá para pesquisar na internet, dá para usar o terminal, dá para ver nossos arquivos, automações, gerar imagens. A gente consegue integrar também, do mesmo jeito que a gente faz com o OpenClaw, Telegram, Discord, Slack, etc. A gente consegue também usar skills. Então, realmente, é uma plataforma muito parecida, mas que a princípio ela resolve vários dos problemas do OpenClaw e ela vai se melhorando. Então, muita coisa legal pra gente descobrir aqui, pra gente testar. Vamos começar. Primeiro de tudo, instalar a plataforma. E aí, novamente, você pode instalar essa plataforma diretamente no seu computador, utilizando a linha de comando, ó, tá aqui, pode ficar à vontade. Mas, novamente, mesmo problema, essa não é realmente a melhor opção, eu diria, porque aí a plataforma vai poder ter acesso a vários seus arquivos. Apesar de que você consegue, em teoria, rodar ela de forma mais fechada, ainda tem a possibilidade, dependendo das configurações, né, dessa plataforma poder acessar vários arquivos que talvez você não gostaria, que fossem sensíveis, dados seus que você não gostaria, né, que ele fosse lá e mudasse. Então, aqui nesse tutorial, a gente vai instalar exatamente igual a gente instala o OpenClaw, a gente vai instalar em uma VPS, em um servidor na nuvem, que aí ele vai estar lá separado, não vai ter acesso aos nossos arquivos do nosso computador pessoal, e o melhor de tudo é que esse computador na nuvem, essa VPS, ela fica ligada o tempo inteiro. Então a gente sabe que para os nossos agentes funcionarem, a gente não pode desligar a máquina. Desligou, parou tudo de funcionar. Então se você tiver várias tarefas agendadas, a toda manhã acontece isso, de madrugada, meia-noite, atualiza dados, não sei o quê, se tiver desligado o computador, nada vai acontecer. Então o legal também de usar a VPS é essa parte de que sempre vai ficar ligado. Então seus agentes sempre vão estar rodando. A VPS que a gente vai utilizar aqui nesse tutorial é a VPS da Hostgator. Essa é a VPS que eu estou usando para todos os meus projetos de inteligência artificial. E eu gosto muito dessa VPS, primeiro porque o custo-benefício é excelente. Eles têm um ótimo atendimento aqui em português e você consegue falar com uma pessoa, não é só uma inteligência artificial. E além disso, eles também têm instalação do Hermes com um único clique. Então isso vai facilitar muito aqui o nosso trabalho. Por isso a gente vai usar aqui a VPS da Hostgator para instalar o Hermes. Que eu tô ficando consciente que é Hermes, Hermes, como é que estão falando? Cada um com sua pronúncia, ok? Por favor. E aí, se você for seguir esse tutorial e for contratar sua VPS da Hostgator, não esquece de usar o link que tá aqui na descrição. Também vai estar na tela, para ser mais fácil de clicar aqui. E aí, usando esse link, você vai poder também usar o meu cupom de desconto para ter 10% de desconto nos planos de VPS 12 ou 24 meses. Então, a gente vai clicar aqui em serviços e a gente vai clicar... Opa! E aí, aqui a gente vai escolher, então, o VPS. E aqui a gente tem vários planos para você utilizar aqui o Hermes. Pode ser qualquer um deles, KVM1, 2, 4, todos eles vão rodar. O sistema ele é pequeno, você não vai rodar os modelos aqui dentro, então o 1 já é mais que o suficiente. Mas o 2, especialmente se você também for rodar OpenClaw, for rodar outras coisas do seu VPS, eu acho que é o que faz mais sentido. Então esse é o que eu sugiro você escolher. Você vai clicar em escolher plano.
E aqui você tem que decidir algumas coisas. A primeira delas é por quanto tempo você vai contratar aí a sua VPS. Você tem 1 mês, 12 meses e 24 meses. Escolhe o que couber no seu orçamento. Só queria te lembrar que quando a gente está contratando esse tipo de produto, na primeira vez que você contrata, você tem um super desconto. Então, para você pagar o mínimo possível, você quer escolher aqui o máximo de tempo que vai caber no seu orçamento. Se não for 24 meses, escolhe 12. Se não for 12, tudo bem, escolhe um mês. Só queria te explicar que você vai economizar mais escolhendo mais tempo. Então, vou deixar aqui 12 meses, por exemplo. Depois a gente tem aqui backups. Não precisa de backup diário, você não precisa marcar. E a gente tem que escolher, então, a localização do servidor. Você vai escolher aqui que estiver mais próxima de você. Provavelmente vai ser o Brasil, então tem aqui Brasil. Não sei qual é mais próxima, não estou no Brasil. Escolha que tiver o menor número aqui. Bom, então, Brasil. E depois disso, você tem que escolher aqui qual é o sistema operacional que você vai instalar. Aqui é importante você escolher aqui Ubuntu e Ubuntu 24.04 LTS, que aí vai vir o instalador rápido aqui para você conseguir instalar o Hermes em 2 cliques. Então, você vai clicar em confirmar. E aí, antes de pagar, não esquece de clicar aqui, tem um cupom de desconto. Você vai usar Ali e a Lab. E aí você vai ter 10% nos planos de 12 ou 24 meses. E aí, só clicar em continuar e fazer o pagamento. Pode ser Pix, pode ser cartão de crédito parcelado também. E lembrando que aqui na Hostgator tem 30 dias para pedir o seu reembolso. Então, se você não gostar, não é para você, não tem problema. É só pedir aí o reembolso. Lembrando que se você já seguiu meus tutoriais do OpenCloud, você já tem seu VPS com a Hostgator, não precisa contratar de novo. Você pode instalar na mesma VPS que você já tem o Hermes, mesmo você já tendo também o OpenCloud, tá? Depois de ter contratado seu VPS, você vai ser redirecionado aqui para o painel da VPS. O seu vai estar tudo zerado, né? O meu já tem um uso aqui para os tutoriais. E depois disso, você vai vir aqui em Gerenciador Docker, Projetos, e a gente vai criar um novo projeto. Se o seu ainda não tiver aqui projetos, tem que instalar, é só instalar. Clica aqui em Instalação, Instalar, e aí pronto. É literalmente um clique e já vai ter isso aqui para você. E aí, você vai ter que clicar em Compose e Implantação com um clique. Para mim já tem vários projetos, para você vai estar vazio, mas vai ter esse botão aqui de Compose e aí Implantação com um clique. Se você já tem, né, a VPS da Hosting, você já está usando para o OpenCloud, outros projetos, você vai entrar aqui em projetos e já criar aqui um novo container com a instalação do Hermes. Então é só clicar em implantação com um clique, Hermes. Várias pronúncias ao longo disso aqui. E aí a gente vai procurar ele aqui. Já está aqui, Hermes Agent, vamos selecionar. E aí a gente tem que escolher aqui nosso admin, né, nosso usuário e nossa senha. Então você coloca aqui. E aí é só a gente esperar aqui criar o container com a instalação do Hermes. Então vai demorar 1 ou 2 minutinhos. Container criado, vou clicar aqui em abrir. Vou fazer o meu login, que eu acabei, né, de dizer qual que era. Ele vai abrir aqui, então, para a gente começar a nossa configuração. Então, a gente pode fazer a configuração completa ou a configuração rápida. Aqui a gente vai marcar a configuração rápida. Vou dar Enter. Primeira coisa que a gente tem que escolher vai ser qual modelo de inteligência artificial a gente vai usar aqui por trás para o Hermes conseguir raciocinar e criar os agentes, etc, etc, etc. Então, a gente tem várias opções aqui. Eu vou com a nossa de sempre para iniciar esse tipo de serviço, que vai ser uma API do Google. Vou colar aqui a API, não se preocupa se não aparecer nada quando você colar, normal, é só dar Enter. Aí ele perguntou o Base API, eu só dou Enter aqui para ele mostrar quais são os modelos atuais, então vamos usar aqui o Flashlight Latest. E aí aqui ele está perguntando se a gente já quer configurar a parte do Telegram. Eu vou clicar em Sim, porém das últimas vezes que eu cliquei em Sim, ele meio que disse que está configurado, mas eu não fiz nada. Então vamos ver se agora já está funcionando. Sim, quero usar o Telegram. E ele meio que já fez, tipo, sozinho essa parte, não sei porque ele já acabou a configuração, sendo que na verdade a gente ainda não configurou o Telegram ainda, né? Mas então a gente já vai configurar, muito parecido com o OpenCloud, a gente vai criar o nosso bot no Telegram e conectar. Porém, você pode ver que em teoria já está aqui funcionando, né? Já temos o modelo por trás, a gente já conseguiria usar aqui o Hermes. Então ele está perguntando se você quer conversar com ele agora, quer iniciar aqui o chat, eu vou dizer sim. Uhul, entramos aqui. Já está dizendo qual o modelo que a gente vai utilizar, então agora eu posso mandar um oi. E ele vai iniciar o nosso agente. Então, essa parte é muito fácil. Oi, como posso te ajudar hoje? Oi, como posso te ajudar hoje? Então, a gente poderia colocar aqui quem é você? E ele tá aqui só uma ferramenta criada para te ajudar, o que podemos fazer hoje, etc, etc, etc. Então, aqui a gente começaria a conversar com ele para ver, né, o que a gente vai criar, quais são os nossos projetos. Porém, antes disso, né, vamos pensar aqui um pouquinho. Você viu que a gente está, teoricamente, aqui dentro de um terminal, vamos dizer assim, né? Ele parece que um terminal. É aqui que a gente usa. A gente também pode usar pelo Telegram, mas você vai ver que não tem um painel em si. A gente realmente usa essa parte aqui que é
esse chat parecido com o terminal. Inclusive, se a gente entrasse aqui na hosting e ele fosse pelo terminal, a gente também conseguiria chegar aqui. Achei legal que eles têm essa janela separada, como se fosse um terminalzinho só pra cá. Mas é aqui que a gente se comunica, ou a gente se comunica através dos outros canais, que são os gateways. Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente está no OpenCloud, a gente fala de gateway, é o painel do OpenCloud. Aqui no Hermes, quando a gente está falando de gateway, são os canais que a gente está utilizando para se comunicar com eles, então o Telegram ou a linha de comando. Então a gente pode continuar aqui conversando com ele, mas eu vou sair aqui para a gente configurar o Telegram rapidamente. Então eu vou dar barra, e quando eu pressiono barra, aparecem todos os comandos aqui que a gente pode tentar. Então, ó, a gente pode criar uma nova sessão, a gente pode mostrar o histórico, né, das nossas conversas, a gente pode fazer várias coisas aqui. Eu quero a parte de... A gente pode mostrar aqui as nossas configurações atuais, a gente pode aqui ver qual que é o modelo, a gente pode trocar o modelo e tal. A gente tem aqui YOLO, pular a aprovação de todos os comandos que são perigosos, é tudo aprovado, então ótimo também. A gente tem tools aqui, então quais são as ferramentas, né, que a gente pode utilizar que estão disponíveis. Inclusive, se a gente vier aqui para cima, a gente tem aqui as tools que estão disponíveis, as skills. E aí, a gente tem aqui um exit, né? Vou chegar nele aqui. Pode ser exit ou quit, tá? Você pode escolher qualquer um dos dois. Vamos sair aqui. Pronto, beleza. Aqui, a gente ainda tá dentro, né, da nossa sessão. Hermes, a gente pode dar um enter aqui. Damos um enter, reiniciamos aqui, não era bem o que eu queria, deixa eu sair de novo. Exit. Ótimo. E agora, porque a gente tá aqui, ó, ele tá esperando aqui algum comando nosso. A gente não tá conversando com o nosso agente. Tá aqui como se a gente estivesse lá no terminal, dentro da nossa pasta, e a gente pode botar aqui algum comando. Se eu botar oi, ele não vai entender, né? Não tô conversando com ele, ó, viu? Comando não encontrar. Então agora, qual é o comando pra gente configurar, então, o nosso novo gateway, o nosso novo canal, né, o Telegram? A gente vai botar aqui gateway setup, né, pra gente poder configurar, então. Oxe, escrevi errado. Hermes Gateway Setup. Faltam Hermes, mas tudo bem. Então vamos configurar aqui um Telegram. Agora sim apareceu a parte das configurações, que era o que era para ter aparecido lá antes, né? Se por algum motivo ele tinha pulado. Então aqui é o mesmo processo, a gente vai lá no Telegram, vai criar um novo bot e vai pegar aqui o token do bot. Tô aqui no bot father, vou criar um novo bot, então /new bot. Qual que é o nome dele? Vai ser Hermes Helper. Vai pedir pra gente botar um nome com bot no final, então já existe. Vamos botar Hermes 2211 Helper Bot. Pronto. E aí, então, vai dar aqui a nossa API desse bot. Vamos vir aqui colar o token, dar Enter. Lembrando que quando a gente tá colando aqui chaves, etc., não aparece, mas colou, tá? E aí, pronto, salvou. E agora aqui, colhe o seu user ID, tá? Como é que a gente consegue? A gente vai lá, ó, a gente vai mandar uma mensagem aqui, ó, user infobot, e ele vai dar o nosso ID. Não começou aqui. Ah, pronto, foi. Só demorou um pouquinho. Vou pegar aqui meu ID, vou colar ele aqui. E aí pronto, só o meu perfil, meu Deus do céu, como é a palavra? Só a minha conta do Telegram vai conseguir se comunicar aqui com esse bot e com o Hermes, né? Então, se for outra pessoa tentando mandar mensagem pro meu bot, não vai funcionar. Essa parte aqui do Home ID a gente vai pular, só dar um Enter, usar o nosso como sim, pronto. Feito. Então agora, e aí depois disso, só a gente vir aqui, Hermes Gateway. Oh, meu Deus do céu, Gateway Run. E aí, se eu vier aqui no nosso bot, que eu tinha esquecido de dar o último comando, ele já tá funcionando aqui, o nosso Hermes já tá nos respondendo. Então, maravilhoso, aqui funcionou. Posso dar aqui um Ctrl C para eu continuar usando aqui o nosso terminal exclusivo aqui do Hermes. Não sei como é que a gente vai chamar isso aqui. Ou a gente pode continuar se comunicando aqui pelo Telegram. Aí aqui eu fechei a janela e abri de novo. Quando a gente faz isso, a gente já abre aqui direto na conversa, então a gente já pode conversar com a gente. Eu vou só sair aqui rapidinho, porque a gente já viu o principal, que é como é que a gente instala, como é que a gente configura, como é que a gente configura para o Telegram, mas como é que a gente instala outro modelo, né? Vamos supor que você queira usar aí outro modelo durante a conversa, quer que seu agente tenha outras opções. É bem simples, você vai vir aqui em Hermes, Model. E aí você vai poder aqui escolher qual é o provider, então a gente poderia, por exemplo, escolher aqui o Google, colar qual é a nossa chave de API, ele vai perguntar qual que é a base URL, você só dá Enter aqui mesmo, aí ele vai te mostrar quais são os modelos disponíveis, e aí você escolhe qual que você quer utilizar. Então, se você quiser,
instalar outro modelo, é assim, é só botar aqui o comando Hermes Model. Eu espero que esteja dando para entender que a gente está aqui nesse lugar, né? A gente entrou aqui no nossa VPS, a gente abriu aqui o nosso container, né, do Hermes, aí apareceu essa tela aqui linda, maravilhosa. Essa aqui é como a gente se comunica com o nosso agente aqui por dentro, né, desse nosso terminal diferente aqui da vida. Se a gente sai disso, a gente está aqui também dentro desse terminal diferente, aqui dentro mesmo do nosso Hermes, da nossa instalação, e aqui a gente pode usar os comandos pela linha de comando. É lógico que se você estiver usando no seu computador, talvez você está em outra VPS, não tem essa telinha aqui legal que a gente tem na Hosting, você pode fazer literalmente o mesmo pelo terminal. Então eu vou só abrir rapidamente o terminal para te mostrar. Tudo que você vai ter que fazer é acessar o seu container do Docker, aqui no nosso caso, né, que a gente está rodando dentro de um Docker. Se você tiver no computador, você só vai ter, né, a pasta certinha. Aí, acessar esse container exec it. É só esse comando. E aqui dentro a gente pode botar, por exemplo, Hermes chat. E aí vai abrir aqui pra gente conversar com ele. Tá? Então, se você não tiver como entrar nessa tela aqui que a Hosting colocou pra gente, pra ser bem mais rápido e bem mais fácil, você pode também entrar diretamente pelo terminal. Então, já aprendemos como configurar, modelos, Telegram. Estamos aqui também, né, de novo, no CLI, para a gente voltar aqui para o chat, Hermes Chat. E o que você ainda pode estar pensando é na questão das skills. A grande vantagem aqui do Hermes é que ele vai criando as próprias skills de acordo com o nosso projeto, né? Ele vai aprendendo e vai transformando em skill que ele considera necessário. Mas você também tem skills que já vêm aqui instaladas, você também pode instalar outras skills. Então, para ver quais skills a gente tem aqui, a gente tem skills. Se eu der Enter, mostra aqui quais que existem. Então, a gente tem Search para buscar uma skill, Browse para ver quais existem, Inspect para inspecionar uma skill específica e instalar. Se a gente tiver já uma skill instalada, quando eu der barra aqui, ó, ela vai estar aparecendo aqui para a gente usar. Ela aparece com um raiozinho. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, aqui embaixo, ó, Dog Food, Obsidian. Tá vendo que tá aparecendo com um raiozinho? São as skills que a gente já tem instaladas. Então, se a gente fosse usar uma dessas skills, por exemplo, Google Workspace, a gente botaria aqui barra Google Workspace e digitaria o que a gente gostaria. Ou a gente pode só usar, né? Escrever de maneira, use a skill do Google Workspace para fazer, faltou um K, né? Para fazer X, Y e Z. Então a gente poderia fazer isso, mas você consegue ver quais são as skills instaladas só com a barra e descendo e procurando aquelas que tem o raiozinho. Tá? E aí como que a gente instala uma nova skill também? Ó, tem várias skills que já estão aqui, né? Como é que a gente instala uma nova skill? Eu vou sair aqui, né, de onde a gente está. E aí, para instalar, a gente está aqui de novo na nossa linha de comando. A gente botaria aqui Hermes Skills Install. E aí instalaria a skill que a gente gostaria. Onde que a gente acha essa skill? A gente tem aqui, teoricamente, um catálogo. Aqui dentro da documentação do Hermes, a gente tem a documentação oficial. A gente tem o catálogo oficial, que é criado por skills criadas por eles. Então, tem várias. Então, se você quiser instalar, é só você vir aqui, install, e instalar com o nome dela aqui. Uma coisa um pouquinho diferente é que não é só o nome, tá? Você tem que botar aqui install, a fonte, que nesse caso aqui seria o catálogo oficial. Nesse caso aqui do catálogo, a categoria e aí o nome do skill. Mas se a gente tivesse, por exemplo, aqui ó, em Features Core Skill System, ele também mostra aqui pra gente que as outras fontes que a gente pode usar. Então, além do oficial, a gente também tem aqui fontes Skill SH, conhecidas, GitHub, né, well-known, conhecidas, well-known, GitHub, Cloud Hub, então a gente consegue usar também skills do OpenCloud. E é só a gente vir aqui, install e colocar certinho. Por exemplo, OpenCloud barra Humanizer. Então, a gente poderia instalar essa skill assim também. Nesse caso aqui, ele disse que, né, que é para ter cautela com essa aqui. Eu não sei se eu peguei exatamente o nome correto, que eu não peguei aqui. Então, vou só deixar bloqueada mesmo, mas é assim que você faria. Você viu que rodou, né? Eu só escolhi claramente uma que ele não aprova o uso. Mas se eu quiser, eu podia forçar ali. E a gente poderia usar, então, alguma aqui do catálogo oficial. Vamos achar aqui o catálogo oficial. Voltar. Então, a gente poderia usar esse exemplo aqui mesmo do OnePassword. A gente podia instalar essa skill aqui. Então, a gente podia ver que é Hermes Skills Install. E aí, jogar ela aqui. E aí, quer instalar o OnePassword? Sim. E aí, basicamente, está instalada. E agora, se a gente rodar aqui de novo chat, a gente pode vir aqui barra e aqui lá para baixo. One. Já tem aqui o OnePassword, então a gente pode usar o CLI do OnePassword, né? A linha de comando aqui do OnePassword. Eu não tenho OnePassword, então pra mim é meio inútil, só queria te mostrar como é que instalava, então é assim que você instala. Mas não se preocupe, como você viu, já vem várias skills instaladas para você, várias importantes, Google Workspace, Obsidian, agora a gente tem o OnePassword, né? A gente tem várias opções aqui legais,
Codex, Cloud Code, Open Code. Então, existem várias skills legais que já vêm também aqui com o seu agente, já estão prontas para serem utilizadas. Depois disso tudo, a gente ainda tem um ponto que é muito importante lá no Open Cloud, que a gente fala bastante sobre, justamente porque é uma das coisas que torna essa plataforma muito poderosa, que é a questão dos multi-agentes. Então, aqui a gente tem um agente principal, que é esse que a gente está conversando no chat até agora, mas se a gente quisesse ter vários agentes, como é que essa parte de multi-agentes funciona? Primeiro de tudo, seu agente principal, se durante ali o projeto ele vê que tem uma tarefa que seria interessante executar vários agentes ao mesmo tempo, ele vai executar várias tarefas ao mesmo tempo, ele pode ir criando subagentes ali que vão existir durante aquele momento para essas tarefas, maravilhosas, elas são executadas. Se você quiser outros agentes que sejam especializados, aí realmente a gente tem que criar aqui esses outros agentes. Um agente, né, separado ele sozinho, um agente ele é composto ali da sua memória, né, aquele agente tem a própria memória e ele também tem um arquivo soulmd, que é quem define quem ele é. Então esse nosso agente principal aqui, ele tem esses arquivos, memória e soul, né, alma. Se a gente for criar outros agentes especializados, eles também vão ter suas próprias memórias, sua própria alma, né, suas próprias almas, vão ter as skills que você instalar só para eles, etc. Então você consegue criar tudo bem separadinho. E como que você cria, então, esses novos agentes, né? Aqui no Hermes a gente chama de profile, são outros perfis. Então a gente tem que criar um novo profile. Como que a gente faz isso? A gente vai digitar aqui Hermes, profile, create, e aí o nome, tá? Do nosso novo agente. Então, podemos colocar aqui gerente, sei que a gente vai criar. E aí aqui, beleza. Criado, né? Tem seu próprio, vai ter seus próprios arquivos e tal, só que primeiro a gente tem que fazer o setup, a gente tem que configurar qual vai ser o modelo que ele vai usar, quais são as chaves de API, né, então dos modelos. Então a gente vai botar aqui Hermes, gerente, já vira aqui um comando e aí setup. Faltou um P, era isso que estava faltando, foi muito rápido aqui, né, então só para te explicar, o comando foi Hermes, tracinho P, aí o nome do nosso agente e aí setup, tá? Faltou aquele Pzinho ali que eu não tinha entendido que precisava. Então, aqui a gente está configurando esse aqui, né? Então, Quick Setup de novo. Vamos usar de novo aqui do Google mesmo. Vamos botar de novo, então, a nossa chave de API. Colar ela aqui. E aí, Setup Messaging Now. Vamos clicar sim. Telegram. Foi tudo aqui, beleza? E então, agora a gente pode dizer sim. E aí, pronto. Funcionou. Aí fica aparecendo aqui gerente. Tá vendo? Então, aí quer dizer que a gente vai estar, então, falando com o gerente, nosso agente gerente. É esse profile, esse agente que a gente está utilizando. Posso clicar em Exit. Se eu jogar só Hermes Chat, a gente vai estar falando aí com o nosso chat, o nosso perfil principal, né? Nem aparece aqui nada. Mas se a gente quiser falar com o gerente, Hermes P Gerente Chat. E aí você vai ver que está falando, então, com esse outro perfil, que é esse outro agente. E aí ele vai ter suas próprias skills, seu próprio modelo, etc. Ele vai ter suas próprias tarefas, etc, etc, etc. Então é assim que você tem multi-agentes. E agora você já tem aqui o básico de como usar essa plataforma. Você já entendeu como é que instala, como é que troca modelo, como é que instala skills, como é que cria novos agentes. Agora basta realmente você começar a conversar, então, com seus agentes e criar um projeto e pedir para ele executar várias tarefas. E aí, se você tiver ficado com qualquer dúvida ou quiser ver alguma outra coisa que eu não mostrei aqui nesse vídeo, isso aqui foi a configuração básica, como é que você começa a usar, né, o que você tem que saber, mas faltou alguma coisa, se quer aprender mais alguma coisa, conta aqui nos comentários que eu posso gravar, então, nos próximos vídeos.